Empodere-se. Esse é o novo chavão que tanto aparece nas mídias sociais, nas propagandas, na publicidade, nas novelas, na política e no cenário social como um todo. No campo da propaganda, uma enquete sobre o poder da publicidade feminina, realizada com 628 mulheres pela revista Share Knows, revelou que 92% se lembravam de pelo menos uma marca pró-mulheres, 52% comprou ou consumiu aquele produto, porque segundo elas, essas marcas representavam de maneira positiva a figura da mulher, e outros 46% seguiam constantemente a marca nas mídias sociais pelas mensagens de empoderamento feminino que eram constantemente divulgadas nessas propagandas. A questão central que esse vídeo pretende abordar é justamente até que ponto é possível a propaganda feminista passar mensagens emancipatórias em relação à luta das mulheres e ao mesmo tempo tentar entender como o sistema capitalista neoliberal ele consegue se apropriar dessas pautas das lutas feministas como forma de fortalecimento da lógica de consumo de mercado. Mostrar uma mulher deitada sobre um carro não é hoje a melhor forma se você quer vender um carro para mulheres. Ou então, o que falar das propagandas de cerveja que passaram a dar novos papéis e novos lugares à posição da mulher nessas propagandas. É nesse sentido que o feminismo de mercado vem sendo a nova estratégia do sistema capitalista para introduzir temáticas feministas e os seus signos nas mensagens e na publicidade, por um viés estético, simbólico, que expressem ideias de autonomia, de liberdade, de emancipação e de empoderamento. Segundo Harvey, essa é uma peça, apenas uma peça da engrenagem daquilo que ele chama de a ética do neoliberalismo. Segundo o autor, uma das principais estratégias do sistema capitalista pela lógica de mercado é justamente tentar articular, de um lado, esses novos signos da autonomia da mulher, da luta por emancipação, pela liberdade e pelo empoderamento, a velhos signos ligados a aquele caráter da feminilidade que aparecia em outros tempos nas propagandas, como os cabelos longos, a sensualidade da mulher, a dimensão estética, a dimensão da atratividade. Esse é um cenário típico do que é chamado de capitalismo tardio ou sociedade pós-moderna. Ou seja, a dimensão da cultura ela é cada vez mais incorporada à economia como uma forma de ensejar novos mercados. Basta lembrar, por exemplo, que hoje o turismo, chamado turismo gay, é um dos mercados de maior amplitude de consumo, né, em termos de alcance global. E essa mercadorização da cultura ela vem se expandindo nos mais diversos setores e espaços sociais, né? Ela invade desde o espaço doméstico, os sonhos, o imaginário, a sexualidade, a feminilidade, a questão profissional, a questão subjetiva, a questão do ego, né? Tudo aquilo, ou seja, o mercado tem uma resposta para tudo aquilo que você procura, que a sua identidade procura, que a sua subjetividade deseja. No caso da ideia de empoderamento, o termo empoderar, que em inglês significa to empower, tem no seu significado jurídico, empoderar expressa a ideia de que alguém possa investir-se de poder, ou seja, autorizar o uso do poder, permitir, habilitar. Mas foi nas décadas de 60, 70 e 80 que essa ideia, esse conceito do empoderamento, ele começa, né, a ganhar espaço em diversos movimentos sociais, seja eles tanto os movimentos das mulheres
como o movimento dos Panteras Negras, por exemplo, nos Estados Unidos, e também é um conceito central, por exemplo, na pedagogia do oprimido do autor brasileiro, do educador brasileiro, Paulo Freire. O que essas ideias, no caso dos movimentos sociais que encamparam, que colocaram em marcha essa ideia do empoderamento, têm em comum é de que, para eles, empoderamento significa sempre uma ação coletiva, então não pode ser reduzida a uma ação individual, como está expresso no sentido jurídico, sendo assim, a ideia de empoderamento diz respeito a uma ação coletiva com vistas a uma transformação estrutural daquele meio social ou daquela sociedade em que se está situado. É nesse sentido que o próprio Paulo Freire dizia que, para ele, não existia essa ideia de empoderamento pessoal ou personal, ou seja, uma ideia de autoempoderamento como se fosse uma ação meramente individual, ou seja, como se estivesse reduzida a um desejo do indivíduo. Angela Davis, uma outra militante intelectual bastante conhecida no movimento feminista, também dizia que não faz sentido falar de empoderamento descolado das ideias, por exemplo, de raça e de classe. O que a gente observa hoje em inúmeros movimentos sociais é uma dissolução justamente desse caráter coletivo e que é impulsionada e justificada não só pelo conceito de empoderamento, mas por outros, tais como a lógica do identitarismo, a lógica do lugar de fala, que acaba criando uma espécie de fragmentação cada vez mais microscópica dentro da luta social mais ampla. Segundo um autor chamado James Herfield, esse processo é um processo de decomposição de categorias sociais cada vez mais em subgrupos. Por exemplo, das mulheres, as mulheres negras, das mulheres negras, as mulheres negras lésbicas, das mulheres negras lésbicas, as mulheres negras lésbicas do campo e por aí vai. É nesse sentido que, a despeito dos ideais e das pulsões e das aspirações de emancipação que esses grupos têm e que são legítimos, esse processo cria o que o autor chama de um etc. sem fim da diferença. O que, obviamente, empodera o sistema capitalista e suas formas de opressão estrutural e fragiliza a construção de ou sujeitos políticos mais robustos, capazes de alterar a sociedade em sua totalidade. No seu lugar, são colocadas identidades cada vez mais frágeis, voltadas para si mesmas e reduzindo a luta social a uma espécie de reparações por danos sofridos. Até mesmo autores que não conseguiram construir uma crítica ao sistema capitalista, como Bauman e Giddens, concordam que esse tipo de afeto político, esse tipo de construção política é uma forma individualizada, onde o indivíduo busca soluções biográficas a partir de si mesmo para superar problemas que são sistêmicos. Mas de onde é que surgem essas aspirações identitaristas e essa ideia de empoderamento pessoal, individual? Na sociologia do trabalho, inúmeros autores vão demonstrar como os processos de reestruturação e de recomposição do sistema capitalista do final da década de 70 até hoje têm implicado na forma como o sujeito, trabalhador e trabalhadora, ele se vê no trabalho e no mundo. E essa relação tem sido cada vez mais individualizada e individualizante. Em um outro vídeo, gravado aqui no canal Dialetizando, eu tentei demonstrar como as transformações, como a nova morfologia do trabalho no século XXI, e mais especificamente sobre a forma de a gestão do trabalho toyotista, ela vem produzindo subjetividades cada vez mais individualizantes e consciências do trabalhador e trabalhadora cada vez mais individuais, voltadas para si mesmo. Não por acaso,
é justamente nesse contexto que ideias como empreendedorismo, protagonismo, ação colaborativa, enfim, e inúmeras outras, são os chavões da vez no mundo do trabalho. E não por acaso, também a ideia de empoderamento é bastante trabalhada justamente nessas empresas consideradas modernas. Não por acaso, o grande investimento na propaganda capitalista hoje é sempre no você. Você é a sua empresa, cuide de si mesmo, você está acima de tudo, você não precisa de ninguém. Ou seja, é uma espécie de apelo autobiográfico do sujeito. Desse sujeito que passa agora a ser senhor do seu destino. Desse sujeito ou dessa sujeita empoderada. Observe que esse processo ele é justamente resultado de uma expansão do reino da circulação de mercadorias em detrimento de uma cada vez mais mistificação do reino da produção do sistema capitalista. Isso. Como nesse reino o que aparece, o que fica mais forte é justamente o indivíduo, ou seja, a ação individual de trocar e vender ou comprar uma mercadoria, e não, ao contrário, o ato coletivo de produzir essa mercadoria, ou seja, de produzir a riqueza, esse cenário, essas relações de consumo, ou seja, o que Marx chama de reificação, que é quando a lógica da mercadoria ela pauta as relações sociais, isso faz com que cada vez mais o sujeito olhe o mundo a partir de si mesmo, a partir da sua individualidade.